Então vamos dar início lá, tá? Passando aqui. Então vamos lá. Primeiramente aí, seja bem-vindos aí, como eu falei, deixa seu nome aí, deixa de onde que você vem, isso é muito legal. A gente vê que hoje a CIT está atingindo cada vez mais pessoas, a gente tem uma galera grande de Portugal que assiste a gente tem o pessoal aí de países africanos, né, que falam português, que também acompanha a gente, isso é muito legal, além de todo o Brasil, né, pessoal de todos os estados aí sempre acompanhando, tá bom? Então vamos começar a aula aqui. Primeiro, né, por que a gente resolveu falar de corrida, né? Por que a gente está focando essa aula aqui em corrida? O que isso é importante para o profissional? O mercado está grande, não está? Tem mercado profissional, não tem? Tudo isso a gente vai mostrar aqui, tá? Então a gente vê que o mercado de corrida hoje está em alta, tá? Quando a gente fala de praticar exercício físico, a gente vê que cada vez mais pessoas estão procurando praticar exercício físico hoje, né? A gente vê uma alta de número de pessoas praticando atividade física no Brasil e a corrida vem junto com isso, né? E a corrida tem uma facilidade muito grande que, poxa, você bota um tênisinho ali, sai na rua, vai correr, você já consegue praticar, né? Não tem tanta dificuldade, tanto impeditivo, né? Poxa, quero fazer musculação. Você consegue até fazer uma musculação em casa, mas a maioria das vezes vai precisar de uma academia. Quer fazer o ciclismo, você precisa ter uma bicicleta, né? A corrida tem essa facilidade, né? Até descalço você consegue correr, né? E a gente vê alguns números aqui só de participação em corridas na cidade de São Paulo, tá? Esses números então são de participações em corrida, aquelas corridinhas que o pessoal faz no final de semana, tá? Dentro da cidade de São Paulo. A gente tem aí, só no ano de 2011, somando todas as corridas ali durante um ano, 464 mil pessoas participando, tá? Em 2017 já foram mais de 1 milhão. Então isso aí mais do que dobrou, tá? Isso em 2017, esse ano a gente já tá com uma participação bem grande aí, tá? Ano passado eu até participei lá da São Silvestre, que ocorreu em São Paulo. Cara, são 30 mil pessoas, assim, é muita gente participando. Você vê que a galera tá engajada mesmo em participar da corrida. E hoje eu vejo muitos profissionais, eu já sou um cara que já praticava corrida quando fazia faculdade e tal, então sempre tive esse interesse pela corrida, né? E hoje eu vejo muitos profissionais que nunca pensaram em trabalhar com corrida e meio que acabam caindo de paraquedas ali na corrida, né? Pô, o cara às vezes está na academia ali, trabalhando na sala de musculação e tal, e surge um grupinho de corrida na academia e acaba caindo no colo dele ali, ele não sabe exatamente como trabalhar com a corrida, né? Às vezes até um aluno, ele é personal, um aluno procura ele, pô, tô querendo fazer um treinozinho de corrida e o cara não sabe nada de corrida, né? Então, assim, a gente vê que, como tem muita gente praticando, você que é profissional, que quer abrir a sua carreira e conseguir mais alunos, você tem que saber montar uma periodização num treino de corrida, montar uma planilha legal para esse aluno, tá? Seja ele amador, seja ele um cara que já quer algo mais profissional, não profissional mesmo na corrida, pode ser também, né? Mas, assim, é um cara que quer bater recordes, né? É o cara que já disputa algumas corridinhas menores, né? Ou seja, o cara amador mesmo que está ali para participar, tá bom? Então, você que é profissional, você tem que saber montar e periodizar um treino de corrida, tá? E o que a gente aprende na faculdade sobre o assunto, né? Será que a gente consegue sair da universidade e já montar um treino de corrida, né? Eu vejo que a faculdade, a gente sabe que, como geral, ela é cheia de buracos, vamos dizer assim, né? A gente tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. E quando a gente fala de corrida, eu vejo que não existe, né, uma matéria corrida, pelo menos nas faculdades que eu conheço, né? A gente tem uma matéria de treinamento esportivo, que a gente consegue pegar algumas coisas ali e aplicar dentro da corrida, tá? Só que por muitas vezes aquilo acaba ficando um pouco muito teórico ali, pô, na hora que você vai para a prática é muito difícil, tá? Então, por isso que você tem que correr atrás de cursos, de outros locais, você aplicar na prática mesmo, para você ir aprendendo, tá? Não ficar só com esse conhecimento agarrado que a gente tem ali na universidade, tá bom? E aí, falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu saí da faculdade, antes de sair da faculdade, né? Eu fiz uma parte da minha graduação em Portugal, tá? E eu fiz a graduação em Portugal, uma parte dessa graduação em Portugal, faltava um ano para eu formar, eu tinha mais um ano ali. Logo que eu cheguei no Brasil, eu estava ali fazendo a faculdade e tal, eu falei, pô, vou procurar um estágiozinho, né? E aí eu vi que surgiu numa equipe de corrida, tá? E aí eu passei lá na pedeirinha que tinha lá da galera, né? E aí entrei para trabalhar nessa equipe de corrida, o pessoal já foi me botando para trabalhar também, para prescrever algumas planilhas, junto com a ajuda do professor, eu ainda não era formado, né? E
vi que tive muita dificuldade, tá? Quando eu entrei na faculdade, logo no início da faculdade mesmo, já chegando de cara, eu lia muitos livros sobre treinamento esportivo, eu gostava muito disso, tá? Então, assim, às vezes eu não tinha nem a base ainda de fisiologia, nem mesmo anatomia, né, que já no primeiro período eu já lia, eu já ia procurando esses livros, e aí na hora que eu fui aplicar isso na prática, eu vi, assim, uma diferença muito grande, tá? Você pegar o que estava no livro ali para aplicar na prática, assim, daqui para cá, assim, é uma diferença muito grande você chegar nisso, tá? Então, quando eu fui para a prática, eu falei, cara, meu Deus, como é que eu vou fazer isso daqui? Então, eu voltei para esses livros, eu li eles de novo, procurei cursos, conversava com todos os treinadores que eu conhecia para ver se eu conseguia entender cada vez mais de treino de corrida para escrever os melhores treinos para o meu aluno, tá? E aí eu vi quando eu fui conversando com os treinadores, conhecendo a galera, eu vi uma dicotomia muito grande entre os treinadores, sabe? Treinadores muito bons com treinadores ali não tão bons assim, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Basicamente, de todos os profissionais que eu conheci, eu via dois tipos de profissionais ali, tá? Um profissional que gerava resultado e o profissional que não gerava resultado, tá? Basicamente isso. O que seria um profissional que não gerava resultado, tá? As fotinhas ali são meramente ilustrativas, tá, pessoal? Esse cara aqui não é o que não gerava resultado, não. Nem o outro ali. Mas aí, o cara que não gerava resultado era o quê? Era aquele cara que, pô, treinava o aluno dele ali e tal, mas você via que o aluno estava sempre na mesma ali, sabe? Melhorava um pouquinho, às vezes piorava um pouquinho, melhorava um pouquinho e ficava naquela, sabe? E o profissional que gerava resultado, assim, eu vi resultados assim, maravilhosos, sabe? Tinha pessoas, por exemplo, focadas em emagrecimento, que você via, pô, em um ano o cara só focado na corrida emagrecia 30, 40 quilos. E isso, ao mesmo tempo, falando dessa mesma pessoa, desse mesmo, que eu tô pensando aqui agora, desse mesmo aluno, além dele melhorar isso, o cara passou, para quem corre aí, de um pace de 7,30 numa corridinha de 10 km para 4,30. Então foi uma melhora, assim, absurda, né? Então aí você já viu a diferença de um cara que gerava resultado para um cara que não gerava. A gente viu outros treinadores que tinham vários alunos e os alunos ficavam ali sempre na mesma. Melhorava um pouquinho, piorava um pouquinho e continuava nessa mesma. E aí o que a gente viu de diferente em relação a quê? Pagamento, tá? Hoje só de profissionais que eu conheço aqui, cara a cara, eu vejo uma diferença muito grande de profissionais que cobram R$50 apenas por planilha, o que eu acho muito pouco, que simplesmente o seu trabalho não vale a pena para você cobrar R$50 em uma planilha, e profissionais que eu conheço que cobravam R$250, tá? E eu conheço, assim, amigos de treinadores que eu conheço que cobram R$400, R$500 em uma planilha, tá? E a gente vai ver o que? A diferença, por exemplo, só desse que eu conheço de 5 vezes mais, tá? Então, um profissional que cobra R$50, ele tem que ter 5 alunos para compensar o que o outro ganha com um aluno só, tá? Então é uma diferença muito grande e aí já logo de cara eu vi que você gerar resultado vale muito a pena, porque até mesmo para valorizar o seu resultado e você entregar um resultado melhor para o seu aluno, né? A gente sabe, por exemplo, que se você pega 200 alunos e vai prescrever planilha para todo mundo, já fica muito mais difícil para você montar uma planilha de qualidade, tá? Porém, se você já tem um número um pouco mais restrito de alunos, você consegue montar sim uma planilha de qualidade, uma planilha interessante que ele vai conseguir gerar os resultados dele, tá? E isso, quando eu estou falando aqui desses valores, é só na corrida, tá? Porque se a gente for, por exemplo, para a planilha de triatlon, para a planilha de ciclismo, a gente já vê que esses valores ainda são maiores ainda, tá? As pessoas acabam cobrando mais do que isso, tá bom? E aí a gente vê também na corrida, quando a gente fala de planilha de corrida, de treino de corrida, a gente vê dois modelos aqui que eu posso falar um pouquinho com vocês também, né? Um modelo que é você mandar a planilha para o seu aluno e você também ter treinos presenciais com ele, tá? Então normalmente acontece isso muito com grupo de corrida, né? Você manda a planilha pro cara semanal, quinzenal ou mensal, normalmente são nesses 3 tipos aí, tá? Que o profissional acaba escolhendo e além disso, ele vai ali, o aluno tem direito a 2, 4 vezes na semana de treino presencial, tá? E tem a outra forma que é 100% online, tá bom? E aí, assim, até se alguém tiver dúvida sobre isso, em relação a valorizar, mas isso eu não vejo tanta diferença não, tá? Eu não vejo um aluno, por exemplo, reclamar que você cobra X, mas não tem o presencial. Isso normalmente não acontece. Se você entrega um valor adequado, você consegue cobrar mais por isso, tá bom? Então vamos lá, né? E aí, por que esse cara consegue cobrar mais? Por que ele consegue cobrar 5 vezes mais que o outro aluno, tá? Por que ele consegue cobrar R$250 por planilha? E lembrando, né? O cara que trabalha com planilha, que trabalha online, o cara trabalha da casa dele, ele é dentro de casa. Isso a gente sabe que, poxa, é algo que muitos profissionais procuram, né? Às vezes a gente conversa com alguns amigos nossos que trabalham em salão de academia, por exemplo.
Muitos deles gostam de trabalhar, estão felizes de estar ali, mas sempre reclamam, pô, é bem difícil, né? Você fica cansado, né? E aí, pô, o profissional que está ali na casa dele, trabalhando de casa, montando planilha, invariavelmente ele vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Ele pode fazer outras coisas, às vezes o cara que tem filho, que tem esposa, ele pode ter um tempo maior com essas pessoas, com esses familiares, e isso é sempre interessante, tá bom? E aí, né? O que esse cara faz diferente, né? Por que ele conseguiu chegar até ali? Eu vejo dessa forma, né? Quando eu fui estudando esses treinadores que eram os melhores, que conseguiam cobrar mais pelo serviço e que geravam resultados dos seus alunos, eu vi basicamente 3 coisas que eles faziam, tá? Eles aliavam a prática com a ciência e a técnica, tá? Os caras dominavam as 3 coisas ao mesmo tempo. E isso que a gente vê, alguns treinadores acabam faltando de uma dessas coisas e ele não consegue gerar o máximo de resultado para o seu aluno. Então é o cara que, pô, só o científicozão, só entende de ciência, mas ele não tem a prática, ele não entende da prática, e isso acaba atrapalhando ele, tá? E o cara que não tem a técnica adequada, a técnica de entender a corrida, a técnica de passar isso pro aluno, isso tudo vai atrapalhar ele, tá? O cara que entende, que gera mais resultado pro seu aluno, é o cara ali, ó, ele vai estar ali, ó, o treinador de sucesso, ele vai estar nesse meio aí, tá? É o que a gente gosta sempre de fazer aqui na CID, isso que a gente fala, né? A gente tem a prática aqui, tem a ciência, e por muitas vezes a gente vê o profissional trabalhando ou num ou no outro. Não é o cara teóricozão que entende de ciência, mas na hora de ir para a prática ali, o cara ele dá aquela titubeada, né? E o cara que é um práticozão e postar um estudo legal que ele podia aplicar no treino dele, ele acaba não aplicando porque ele é só o cara prático e não procura estudo, tá? Então a gente tenta sempre aliar isso junto com a técnica, obviamente, para a gente conseguir gerar o máximo de resultado para o nosso aluno, tá? E aí, quando eu falo em prática, eu falo não só na prática de passar para o nosso aluno, né, da prática como treinador, que isso você vai adquirindo com o tempo, e posso falar também que a prática do cara que está praticando atividade física mesmo, tá? Essa é uma discussão muito grande que a gente tem na academia, dentro da educação física, né? Essa discussão acontece muito nos esportes coletivos, galera do futebol, um é boleiro, o outro é só cientista, né? Só que eu vejo, assim, por exemplo, eu nesse momento estou com 4 alunos que estão treinando para maratona, tá? E eu já participei de maratona. Cara, hoje a sensibilidade que eu tenho para passar um treino de maratona para um aluno, já tendo participado de uma maratona, é muito diferente, tá? Você sabe como que é a maratona, você sabe como que são os treinos de maratona, como eles são exaustivos, como que são treinos longos, entendeu? Que aquilo acaba modificando o dia a dia do cara. Para o cara treinar para maratona, ele acaba modificando a rotina dele, o dia a dia. Então, você entender essa prática é muito importante. Não estou dizendo que você precisa, obrigatoriamente, praticar a corrida para estar prescrevendo bons treinos. Não. Mas essa prática também é muito importante, tá? Então, você entender isso, você entender o que é fazer um treino de 5 km no máximo, tá? Fazer um treino intervalado no máximo. Você entender isso intrinsecamente ali, tá? Empiricamente também, isso é muito importante na hora de estar prescrevendo para o seu aluno. E conseguir aliar isso com a ciência é o mais importante, tá? É isso que vai fazer você ser um treinador de sucesso, tá bom? Então hoje, o que a gente pode falar da corrida? A gente está num mercado crescente, como eu mostrei para vocês ali. Cada vez mais pessoas estão praticando corrida, cada vez mais pessoas estão entrando para atividade física e, consequentemente, para a corrida, tá? E quando a gente vê muito isso, eu conheço muitas pessoas que praticam a corrida, mas ainda não trabalham com um treinador ainda específico, um grupo de corrida, tá? E a gente vê que a pessoa ainda fica perdida e na hora que ela entra pro grupo de corrida, com trabalho com o treinador, aí que ela dá aquele salto que ela melhora de vez, tá? E a gente vê que a procura por esse trabalho especializado está cada vez maior, tá? Então, se você é profissional e não sabe prescrever treinos de corrida, eu acho que seria uma fatia de mercado muito importante para você entender e conseguir galgar ainda mais a sua carreira profissional, ok? Além disso, né, se ele gerar resultados, né, com certeza ele vai ter um cachê maior, vamos dizer assim, né? Vai conseguir ganhar mais dinheiro, obviamente, tá? Então, se você consegue gerar resultados do seu aluno, consegue passar treinos adequados para ele, que ele consegue melhorar ainda mais, você consegue cobrar mais por isso e consegue ser valorizado pelo seu trabalho, tá? Às vezes muitas pessoas acabam discutindo isso, ganhar mais dinheiro, é capitalista, né? Mas não é só isso, é você sentir sim o seu trabalho valorizado, tá? Imagina, poxa, você tem que estar montando planilha ali no dia, por exemplo, eu monto minhas planilhas no domingo, tá? Você está ali no domingo montando planilhas, você tem que montar 200 planilhas para ganhar
um valor muito pequeno. Pô, você não tem o seu trabalho valorizado ali, você acaba não dando o melhor de si ali, tá? Porém, você tem um número menor de planilhas para fazer, ganhando bem por isso, aí sim você consegue gerar resultados do seu aluno e consegue ganhar mais dinheiro com isso, tá bom? E, por fim, liberdade de trabalho, tá? Essa é uma facilidade que eu vejo, uma vantagem que tem ao você ser treinador de corrida em relação a, por exemplo, a trabalhar numa academia, trabalhar com musculação. Até musculação, hoje muitas pessoas estão trabalhando com consultoria online. A gente aqui na CITES também trabalha com isso, tá? Mas até tem uma fotinha ali do carinha ali na praia, né? Brincadeira, não é assim também, não é esse glamour todo não, tá? Mas você ter essa liberdade de trabalho, pô, conseguir trabalhar em casa, conseguir mandar o treino para o seu aluno, recolher o feedback dele, tudo de dentro da sua casa, isso é muito importante, tá? E normalmente, até explicando um pouco do meu trabalho aqui, eu tenho alguns alunos que eu faço também o presencial com eles, até mesmo um personal junto com eles. Tem alunos que 1, 2 vezes por mês eu faço esse personal e o resto é tudo por planilha. E tenho vários alunos que é 100% planilha, tá? A gente consegue fazer um trabalho bem legal com ele, só por planilha ali, dependendo ali, vai depender do aluno. Tem contato que é pelo WhatsApp, tem contato que é por outra plataforma que a gente utiliza, tá bom? De treinos, tem contato que é pelo e-mail, e a gente consegue fazer isso da melhor forma, tá certo? Então eu vejo um mercado muito interessante para você que pode ter um retorno muito bom financeiro a partir do momento que você gera resultado. É um mercado crescente, então são cada vez mais pessoas procurando o treinador e ainda você tem esse bônus de liberdade de trabalho, que hoje em dia é algo que todo mundo procura, né? Muitas pessoas estão com o tempo corrido o tempo todo e a partir do momento que você tem um emprego, né? Você consegue ter uma liberdade maior de tempo, isso é muito bom, até mesmo para você estudar mais e conseguir gerar mais resultados para o seu aluno, né? A gente conhece vários profissionais que a gente conversa no dia a dia e o cara às vezes fala, pô, cara, eu acompanho o conteúdo de vocês exatamente porque eu não tenho tempo para ficar lendo um monte de artigo, um monte de livro, e a gente consegue condensar isso para o cara e trazer aqui para ele, né? Exatamente por quê? Porque a gente consegue ter empregos, né? Trabalhar com coisas que nos dão liberdade para a gente ter mais tempo para estudar, para ir a fundo, para conseguir passar isso para vocês, beleza? Então, esse foi o insight que eu tive ali, que eu estou passando aqui para vocês agora, né? Preciso aprender a gerar resultados dos meus alunos. Isso é o mais importante. Se você quer ser valorizado nessa área, você precisa aprender a gerar resultados para os seus alunos, ok? E é necessário entender aí para isso, para você gerar resultado para o seu aluno, é necessário você entender de todo o planejamento de um treinamento de corrida, tá? Então agora é só dar uma pausinha aqui para beber uma aguinha. Aí, bombando de comentário aí, Vitor. Renato vai me dar um oi aqui, quer que eu responda algum já ou quer que deixe? O pessoal está comentando aí onde eles são, a gente tem aí pessoal de vários lugares, tá? Tem pessoal de Manda aí pra Salvador, nós. tem pessoal de... Ó, a galera comentando aí, pessoal então de Salvador, de onde? de Cunha, em São Paulo. De Cunha, top. Cunha tem a galera top que anda de bike lá que eu sei. Jaqueline Dias, lá de Pernambuco. Jaqueline, Pernambuco aí, bem-vinda. O Marcos Barreto, que é de Salvador, na Bahia. Marcos Barreto, Salvador. Mandar um oi pra galera aqui pra gente dar uma descansada. Manuel Vieira, lá de Portugal. Manuel Vieira, Isso. Portugal. Boa, Manuel, seja bem-vindo aí. E também o Edson, professor que não disse onde é, mas disse que o áudio está muito bom. Valeu, Edson. Bom aí. Isso é importante a gente conferir, né, Renato? Isso aí. Mais alguma coisinha aí? Então, pode ir. Vamos tocar então? Então vamos embora, pessoal. Vamos dar continuação aqui. Início não, que a gente já falou bastante hoje já, né? Então vamos lá. E aí o seguinte, né? Primeira coisa que você tem que pensar na hora de montar um treino para o seu aluno é por que priorizar? Por que eu vou fazer isso com o meu aluno, tá bom? Basicamente eu gosto muito dessa imagem que é o seguinte, né? A gente vai ter ali macrociclo, mesociclo, né? Os mesociclos e os microciclos ali, né? Quando a gente monta a priorização para o nosso aluno, o que a gente está pensando? Ele vai pegar ali onde que ele está, né? Onde eu estou ali na setinha, para onde eu quero chegar, né? Onde que eu quero chegar com isso? É isso que a gente faz com o nosso aluno. Então, por exemplo, eu tenho um aluno, o cara que, pô, igual eu falei, maratona, é um cara que eu tenho, igual eu falei, 4 alunos, todos eles vão para Maratona do Rio, né? Coincidentemente. Maratona do Rio, dia 3 de junho, então o pessoal me procurou, alguns já treinavam comigo, outros me procuraram depois, eles me procuraram no começo do ano e falaram, ó, não, quero treinar para Maratona do Rio. Então, onde que a gente está aqui, né? Apliquei alguns testes ali com ele, já conheci alguns já de corrida, como eu falei, alguns também eram alunos meus já. Então a gente está aqui
e a gente quer chegar aqui na maratona, quer correr 42 km e já sabendo mais ou menos num pace tal. Então a gente monta todo um planejamento para naquele dia, naquela prova-alvo, ele estar daquele jeito, tá? E por muitas vezes, alunos me procuram, por exemplo, não só com um foco ali numa prova-alvo, algo assim, mas, por exemplo, um foco em emagrecimento. E aí, da mesma forma, a gente pensa do mesmo jeito, tá? Então, hoje eu estou aqui, que eu vou chegar até aqui, então eu vou emagrecer X quilos até aqui, e a gente vai focando nisso aí. Obviamente, quando a gente fala de emagrecimento, a gente está trabalhando também, normalmente, junto com outros profissionais para ajudar esse aluno, tá bom? Então, por que a gente tem que priorizar, né? Quando a gente fala em priorização, basicamente a gente pegar onde que o aluno está e traçar junto com ele o objetivo e o planejamento para a gente conseguir chegar até lá, tá? A gente vê algumas pessoas, alguns profissionais que não trabalham dessa forma, não trabalham priorização. Ele vai passando o treino ali, passa um dia, passa uma semana, aí na outra semana passa outro, e não tem um objetivo, não tem um foco, né? E a gente fala, né? Se você não tem um foco, não tem um objetivo, qualquer caminho serve ali, né? Onde que eu vou chegar? Você não sabe onde você vai chegar, né? Isso é muito ruim. E até você não consegue medir exatamente o que você está fazendo. Você vai perguntar para um treinador desse, pô, e aí, como é que tá o resultado lá? Pô, não sei, meu aluno, não estou medindo nada, não sei onde que eu quero chegar, tá? Então, essa priorização é muito importante por causa disso, tá? Então, você entender essa priorização e saber fazer esse planejamento é muito importante, tá? E aí, essa discussão que é muito grande, serve para todos os alunos, né? Porque hoje, quando a gente fala de corrida, quando a gente vai num grupo de corrida, quando a gente vai ver pessoas correndo, a gente teoricamente fala ali de dois tipos de pessoas, tá? O participativo e o competitivo, né? E até um dia eu estava num curso aí, o pessoal começou a discutir, né? Quantas pessoas são participativas, quantas delas são competitivas? A gente, não, a maioria é participativa e não sei o que lá. E aí a gente começou a discutir ali e falou, opa, peraí, não. A maioria é competitivo, tá? Por quê? Quando a gente vai discutir com algum corredor, normalmente o que o cara quer? Porque na hora que a gente fala em competitivo, a gente pensa, pô, o cara quer ser o campeão geral de uma prova, o cara que vai ser o melhor de alguma coisa, né? Mas não, a maioria dos corredores, eles estão ali brigando com eles mesmos, né? Às vezes nem é o cara que corre prova, é o cara que só treina com você ali, só no treino no dia a dia. A cada treino ele quer melhorar, ele quer estar com um tempo melhor, ele quer fazer um melhor tempo nos 5 km, nos 10 km, tá? Ele quer... O cara que está fazendo caminhada e corrida ali, ele quer conseguir correr o tempo todo sem parar, tá? Então, essa ideia de participativa, assim, não sei, tá? Eu acredito que a grande maioria é competitivo. Exatamente porque sempre esse cara está competindo com ele mesmo. Ele tem, às vezes, um adversário ali, um irmão, né, um parente, que ele está sempre querendo ganhar dele. Então, o que a gente vê, a maioria das pessoas tá nesse competitivo. E aí, quando a gente fala de um cara que é competitivo, né? Não só o cara que é o seu melhor de todos lá, mas que está competindo com ele mesmo, de traçar melhor tempo, é obrigatório você fazer uma priorização adequada para ele, para você conseguir atingir esses objetivos da melhor forma, tá? E até mesmo um cara que é participativo, você quer melhorar ele, quer gerar resultado para ele, mesmo um cara participativo, então você tem também que fazer essa priorização de forma adequada, né? Então, por que priorizar? A gente tem que sair de onde que a gente está ali para a gente chegar no nosso objetivo final, para onde eu quero chegar, tá bom? E a gente vai discutir um pouco mais sobre priorização aqui mais para frente, tá? Então, como que funciona isso? Como que é uma priorização, né? Primeiro, a gente tem o nosso macrociclo ali, tá? Eu vou discutir até mais para frente aqui para vocês, mas normalmente a gente trabalha ali um macrociclo de 6 meses a 1 ano, tá? Com atletas olímpicos, por exemplo, eles chegam até a falar de montar um macrociclo de 4 anos, tá? Então, por exemplo, um atleta olímpico está focado só nas Olimpíadas, por muitas vezes ele vai, esses outros 3 anos, né, sem ser o da Olimpíada aqui, esses outros 3 anos, ele não vai estar na melhor performance dele, ele participa de mundiais, participa de outros campeonatos, mas sem estar com foco de estar no melhor dele, no auge dele, para estar no auge só na Olimpíadas lá, tá? Por isso monta esse macrociclo de 4 anos. Mas normalmente quando a gente fala aqui de amadores, de corredores amadores, de atletas amadores, a gente monta normalmente de 6 meses a 1 ano esse macrociclo, tá? Depois do macrociclo, a gente vem encaixando aqui os mesociclos, tá? Isso aqui varia muito, a gente não tem aqui uma receitinha de bolo, normalmente esse mesociclo vai ali de 1 mês a 2 meses, é o mais comum, chegando até 3 meses algumas vezes, mas isso também vai depender também da montagem do macrociclo. Então, a gente vem com o macrociclo, já cai aqui para o mesociclo, tá? Do mesociclo, a gente vem para o micro, e aí para o micro ele também vai variar... varia bastante, né? A gente vai variar ali normalmente de 4 dias de microciclo até 15. Normalmente, a gente trabalha com 7 dias, que é a forma mais fácil, né? 1 semana para o cara, é mais fácil para o nosso aluno entender, é mais fácil para a gente prescrever. Isso funciona da melhor forma, tá? E por fim, a gente vem aqui com as unidades de treino. Então, dentro de um microciclo, a gente tem as nossas unidades de treino, tá? Então, voltando aqui agora, saindo lá de baixo,
para cima, né? A gente tem a nossa unidade de treino, ela está dentro do microciclo, que está dentro do meso, que está dentro do macro, tá? Você entender isso tudo é muito importante para estar montando essa priorização para o nosso aluno, tá? E aí o maior erro que eu vejo é exatamente aqui o da lupinha, né? Eu até falei um pouquinho, já adiantei isso aqui um pouco antes para vocês. O maior erro que eu vejo é desse cara que não pensa no macro, tá? O treinador que não pensa no macro, nem mesmo no meso. O cara está preocupado ali com o micro e com a unidade de treino, tá? Então é o cara que às vezes passa um treino, às vezes só pensando no outro, tá? Então o cara monta o treino hoje para aluno da segunda-feira, já só pensando no treino que vai fazer quarta. Eu de quarta, ele pensa na sexta. Ele não está pensando no macro, ele não tem um objetivo geral, tá? Às vezes, no máximo que ele tem é o objetivo ali do microciclo. Ele monta 7 dias de treino, aí morreu. Depois monta mais 7, morreu, tá? Então é esse cara que vai ter um aluno ali que não consegue gerar resultado. Porque você fica naquele, vai, não vai, vai, não vai. Eu até fiz aqui um gráficozinho de como ficaria a performance do aluno, né? De um treinador A e de um treinador B, tá? O treinador A seria o treinador ótimo e que ele monta uma periodização ali, vocês vão ver, no caso eu botei aqui uma periodização aqui de 12 meses, tá? Então anual. Você pode ver ali, por exemplo, o cara vai ganhando performance, tem um momento ali que ele até cai, porque ali eu consideraria uma fase de transição, então seria uma priorização dupla ali, tá? Então você começa a melhorar a performance do seu aluno, dá uma quedinha ali que seria a fase de transição e depois você vem subindo de novo, tá? Então você vê que a performance do aluno está aumentando, que você está conseguindo gerar resultado para ele. O cara que não pensa nisso, o cara que está preocupado ali na unidade de treino, no microciclo, fica só focado naquilo dali, é o cara que fica ali, sobe, desce, o aluno, você vê ali, por exemplo, nesse caso aqui, que eu botei aqui, do primeiro mês até o 12, ele teve uma melhoradinha, mas pô, olha comparado ao do outro treinador ali, né? Então, se você fica focando só no microzinho, é importante focar nele também, mas dentro da unidade macro, você foca só no micro, você não consegue gerar o melhor resultado do seu aluno, que ele fica só naquela forminha ali que você não consegue gerar o melhor, tá bom? Então, vamos lá, né? E aí, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de cada detalhezinho desse. Como essa aula aqui, poxa, se eu fosse passar tudo para vocês aqui, eu ia demorar muito, né? Eu vou focar mais no macrociclo, tá? Mas eu vou falar um pouquinho aqui de cada um para vocês, dar alguns exemplos aqui para vocês verem, tá? Primeiro, então, unidade de treino, né? Quais os tipos de treino mais comuns que a gente tem? Então, eu vou listar aqui, se eu não me engano, são 8 para vocês, tá? A gente tem um treino de rodagem, eu vou passar mais rápido aqui, tá? Treino de longão, galera que gosta de longão, já até trazer uma discussão aqui legal para vocês, tá? Eu tenho alguns grupos de Facebook de corrida ali, e essa é uma discussão, assim, sempre constante, tá? Longão, o que é longão, né? A partir de quanto? Cara, isso obviamente, vai depender do seu aluno. Se você tem um aluno que hoje corre 5 km, um treino de 8 km é um longão para ele, tá? Não tem por que você delimitar um longão. Longão é a partir de 20 km. Não. Se você tem um aluno, por exemplo, que está treinando para uma prova do TAF de 2.400, para um cara desse, 5 km é longão, tá? E aí você vai para um aluno que vai para maratona, que vai para meia maratona, aí os caras vão trabalhar com 15, 20, até 30 km aí, que a gente consegue trabalhar nesse longão normalmente, tá? E a gente vê aí atletas de ultramaratona que trabalham até muito mais do que isso em um treino longão. Então, assim, não existe essa batida de martelo, né? O longão é a partir daqui, isso não existe. Isso vai depender, obviamente, do nosso aluno, tá? Treino intervalado que a gente tem hoje, tá? Amplamente famoso aí, a galera utiliza o HIIT, né? O HIIT já é utilizado na corrida desde 1930, então a galera hoje fala, o HIIT está na moda, acabou de começar. Não, o HIIT já é amplamente utilizado na corrida desde 1930, a gente já tem atletas famosos utilizando aí, que a gente chama, na corrida, a gente normalmente não chama de HIIT, chama só de intervalado, né? A gente tem um fartlek ali, que é a alternância, é um exercício intermitente, né? Treinos progressivos, treinos regressivos, tempo run, isso aqui tem uma discrepância, alguns treinadores chamam de uma forma ou de outra. Normalmente o tempo run, que eu considero, é você correr no pace da corrida. Então, por exemplo, meu aluno vai fazer a maratona lá, eu dou o pace 5:30 para ele, um treino de tempo run seria fazer um treino contínuo nesse tempo aí, exatamente igual de lá, tá? E o treino regenerativo ali para o nosso aluno dar uma descansada, tá? E aí eu já até mostro aqui para vocês que a gente tem uma aula específica falando sobre isso daqui lá no nosso Sitius Play, tá? Que é a plataforma do personal trainer de sucesso. A gente vai até falar um pouquinho mais pra frente aqui pra vocês, mas na aula 5 da temporada 1, a gente tem 2 temporadas ali só focadas em corrida e que a gente fala um pouco mais sobre cada detalhe desse. Então, nessa aula aqui específica, eu falo de cada detalhe das unidades de treino, tá? Lá no Sitius Play, que é a nossa plataforma. Mais pra frente eu vou falar
um pouco para vocês, tá bom? E aí, depois da unidade de treino, a gente vem para onde? Microciclo, né? E aí a gente começa aqui já ficar um pouco mais robusta a coisa, um pouco mais difícil da gente montar, né? De microciclo aqui eu vou trazer para vocês, vou passar mais rápido aqui também, que é muita coisa. A gente tem microciclo de incorporação, microciclo ordinário, estabilização, choque, recuperativo, controle, pré-competitivo e competitivo, tá? Esses são os tipos de microciclos mais usados que a gente vai utilizar com o nosso aluno, tá? Então, quando a gente monta aquele planejamento total, a gente vai incluindo esses microciclos aí. Eu vou até mostrar nos próximos slides aqui para vocês um macrociclo montado, vocês vão ver cada detalhe desse, tá? E essa daqui também é uma aula que eu mostro lá para vocês no CITESplay. Engatar o cabo ali. Tá, o Renato tá me atrapalhando aqui, gente. Tem que engatar um cabo aqui. Aqui? Às vezes tem o pessoal falando que tá travando um pouquinho. Isso é do que? Ah, tá. Beleza, que é. Show de bola. Tem beber uma aguinha aqui, tá, pessoal? Aproveito para mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a transmissão. Mandar um abraço aí pra galera, hein? Pessoa aqui, assistente de palco, né? Ele aqui é o Lombardi, galera aí, ó. O Josias de Goiânia. Josias de Goiânia, grande abraço aí. E a Thalita de Varginha. Thalita de Varginha, cidade do ZT aí, ó. Tem uma galera forte de Varginha aí que eu conheço, hein, pessoal que corre bem aí. Pessoal da ultramaratona aí, hein. Vamos ver se dá uma melhoradinha agora. O pessoal deixa os comentários aí que a gente vai se falando. Show de bola. O pessoal vai mandando um feedback aí se tá tudo ok com o vídeo, com o áudio. Beleza, pessoal? Então, como eu estava explicando aqui para vocês, em microciclo, a gente tem uma aula também completa disso aqui no CITESplay, aula 4 ali da nossa temporada 1, tá bom? Mesociclo, como eu falei para vocês hoje, eu vou focar em macro, então vou dar só uma passadinha aqui em meso. Quais são os tipos de meso, né, que a gente conhece? E mais utilizados, tá? Que tem além desse. Né? A gente tem incorporação, básico, estabilizador, controle, tem também recuperativo, pré-competitivo e competitivo, tá? Normalmente a gente trabalha com esses mesociclos aí, eu até vou mostrar ali mais pra frente pra vocês como é que a gente monta, tá? E a gente tem uma aula completa disso lá no CITESplay também, se você tiver interesse, tá? É a aula 3 da temporada 1, que a gente fala de tipos e características de mesociclo, eu explico cada um deles, como que você faz esse controle de carga de cada um desses mesociclos, desses microciclos, que é bem legal, é muito interessante de fazer. Até quando eu estava na prática ali, que eu comecei a montar treino para o meu aluno, e quando eu comecei a montar treinos realmente periodizados, que você vai fazendo esse controle de carga, cara, isso é muito legal de fazer, assim, fica até animado de pegar para fazer mesmo, tá? Isso é muito legal. E aí, por fim, o macrociclo, que é o que a gente vai focar um pouco mais aqui na nossa aula, tá? Então, eu vou falar agora um pouco mais de macrociclo e logo depois também de distribuição de intensidade, tá? A gente tem um estudo bem legal que a gente consegue trabalhar em cima disso, tá? Então, modelos de priorização, tá? Isso aqui é bem simples, a gente tem dois modelos simples de priorização que a gente pode trabalhar. Uma priorização ondulatória e uma priorização linear, tá? Normalmente a gente trabalha, isso não é regra, normalmente a gente trabalha uma priorização linear com alunos iniciantes, tá? Normalmente alunos de base também, a galera mais nova, que treina mais a sério, a gente acaba trabalhando com priorização linear. E com atletas amadores acaba variando isso. Eu gosto de alguns atletas, por exemplo, quando um atleta está focado numa maratona, por exemplo, eu gosto de fazer uma priorização linear. Um atleta, muitas vezes, que participa de várias provas ao longo do ano, uma priorização ondulatória acaba encaixando melhor, tá? Então, normalmente, numa priorização linear, você começa com um volume de treino mais alto, tá? Então, um volume lá no alto, trabalhando sempre com intensidade bem baixa dentro daqueles treinos ali, tá? Depois você vai aumentando a intensidade e caindo um pouco nesse volume, tá? Já na priorização do lado você vai trabalhando isso, um pouquinho de intensidade mais alta aqui, um pouquinho de volume mais alto ali, vai variando isso a todo momento, tá? Um detalhe muito importante aqui, o volume de treino, o que é? Basicamente a distância total a gente pode medir de duas formas, a distância total do treino ou o tempo total de treino, tá? Isso é muito fácil da gente marcar do nosso aluno. E quando a gente fala de intensidade, isso aqui que eu queria chamar a atenção para vocês, intensidade não é esforço, tá? Então, quando eu falo de um treino intenso, não é um treino que o nosso aluno sai ali extenuado, sai suado, tá? Normalmente, quando a gente fala de intensidade na corrida, a gente está falando de velocidade de pace. É da intensidade que ele faz essa corrida, é do quão mais veloz ele está correndo, quão mais baixo é esse pace dele, tá? Então, por exemplo, se eu passo para um aluno que está indo para correr uma meia maratona pela primeira vez, eu passo um treino, por exemplo, de 18 km para ele. Obviamente, normalmente, eu vou passar esse treino numa baixa intensidade, tá? É um treino que ele vai sair dali morto, muito provavelmente, vai sair todo cansado, dor na perna, suando pra caramba, mas é um treino em baixa intensidade, tá?
porém, ele está com esse esforço muito alto porque o volume desse treino foi muito alto, tá? Essa é algo que eu vejo muito que a galera acaba errando, acaba achando que um treino desse, que o cara sai extenuado ali, com esforço muito alto, ele acha que ele é alta intensidade e não necessariamente, tá? Quando a gente fala de alta intensidade, a gente está falando de um pace muito baixo, né? No caso do pace muito baixo de uma velocidade muito alta, tá bom? Então vamos lá, né? Tempo de macrociclo, até já falei um pouquinho ali para vocês. Normalmente a gente trabalha com 6 meses a 1 ano, tá bom? Isso é o mais comum que a gente trabalha com os amadores, tá? Isso vai depender muito de prova-alvos que eles vão participar, ou até mesmo de outro tipo de objetivos, como eu falei para você. Muitas vezes um aluno procura você único e simplesmente pelo emagrecimento, né? Então, aí você vê como que você vai montar essa periodização com ele, tá? E aí, quando a gente vê, isso é muito normal também, tá? O aluno chega para você no começo do ano e já quer fazer 500 provas, né? E aí você educar esse aluno, explicar esse aluno que você vai montar uma priorização para ele estar no momento ótimo, numa performance ótima, só em uma ou outra prova, tá? Não tem como você estar 100% o ano inteiro, tá? Essa não é a melhor forma de periodizar. A gente prioriza exatamente para a gente estar numa prova-alvo ali no máximo, tá? Então, por exemplo, você tem um aluno que está ali em janeiro e você monta uma priorização ali de 6 meses para ele, você monta ali que ele vai, em junho, ele vai estar no ótimo dele, tá? O cara pode participar de uma prova em janeiro, pode em fevereiro, eu vou até falar um pouco mais disso para vocês, até pode, mas você tem que explicar para ele tem que entender que ele não vai estar no ótimo dele. E tudo bem, ele pode participar dessa prova sem estar no ótimo, tá bom? Só que ele tem que entender isso, que muitas vezes ele acaba se frustrando, né? Ele, poxa, o treino não tá bom. Não, não é que o treino não tá bom. Você periodizou esse treino para ele estar no ótimo lá na frente. Ele não precisa estar na melhor performance dele agora, tá? Então, você analisar essas provas-alvos com o seu aluno, traçar esses objetivos junto com ele, é muito importante para saber aonde que ele vai estar no máximo de performance, onde ele vai estar performando no melhor possível, ok? E aí a gente tem as fases do macrociclo, tá? Normalmente a gente trabalha ali com 3 fases, tá? Fase preparatória, que é a fase que a gente trabalha com muita rodagem, com um volume bem alto, para depois a gente dar uma quedinha nesse volume para a gente começar a trabalhar com treinos intensos, com treinos ali até melhores tecnicamente, eu diria, tá? Que o aluno vai estar melhor. Então, normalmente nessa fase preparatória a gente tem uma fase básica e uma fase específica. A fase básica é basicamente baixinha intensidade e bastante rodagem ali para ele, volume alto. Fase específica a gente já começa a trabalhar um pouquinho mais ali com intensidade, tá? E aí depois a gente vem na fase competitiva, tá? Que a gente já inclui ali a pré-competitiva. E aí a gente já começa a pensar na nossa prova-alvo já, tá? E aqui, por exemplo, isso é muito importante se pensar. O aluno vai fazer uma prova que é à noite. Aqui já é um momento, em fase pré-competitiva, competitiva, que você tem que trabalhar isso com o seu aluno também, tá? Ele vai fazer uma prova que é num lugar que o sol é muito forte. Pô, tenta trabalhar com ele de treinar, às vezes você tá numa cidade que ali é frio e tal, mas, pô, tenta trabalhar com ele meio-dia, no local que ele vai sentir mais calor mesmo para ele chegar lá na prova preparado, tá? Então, quando a gente fala dessa fase pré-competitiva e competitiva, não é ali só única e exclusivamente em treino, fazer um treino mais intenso ou algo assim, não. É você trabalhar e pensar na prova como um todo, tá bom? Então, às vezes, o seu aluno quer ir para uma prova de trail, né? Uma prova na trilha ali, você às vezes num momento de preparatório básico específico ali, você nem precisa trabalhar tanto o trail, tá? Às vezes ele tem dificuldade, é o cara que, poxa, você ir pra trilha normalmente você gasta mais tempo, você tem que se deslocar para ir para uma trilha, então, pô, no dia a dia do cara ali fica mais difícil. E aí numa fase preparatória, base específica, você pode deixar isso um pouquinho de lado para chegar na competitiva ali e você vir forte, trabalhando bastante isso. Já na fase específica, normalmente a gente trabalha, mas aí na competitiva e pré-competitiva mais ainda, tá bom? E por fim, uma fase de transição, tá? Normalmente nessa fase, a gente pode trabalhar de 2 formas. Ou trabalhar com um volume bem baixo ali, bem pouquinho de treino, ou não trabalhar nada de específico, tá? Então, se o aluno é só corrida, você não vai trabalhar nada de corrida com ele. Ele está liberado para fazer uma nataçãozinha, um ciclismo, uma musculação, mas você não vai trabalhar nada de corrida com ele, porque isso é muito importante exatamente para ele perder performance, para depois a gente melhorar essa performance de novo, tá? Como eu falei antes para vocês, não tem como o seu aluno aumentar a performance ali para sempre, ficar num auge maravilhoso ali para sempre, né? A gente vê isso muito nos indivíduos profissionais
que o cara que é bom mesmo, o cara participe de 1 ou 2 provas ali exatamente porque ele está na melhor performance ali, tá? E aí na hora que você chega na transição, você dá aquela relaxada pro atleta também dá uma segurada, o cara acabou de participar de uma prova-alvo, você chega na transição ali, baixa intensidade, baixa volume, para depois a gente começar tudo de novo essa preparação, ok? E aí então nesse período preparatório, período competitivo, período de transição, o que a gente tem de característica ali nele, tá? Normalmente, o período preparatório, a gente trabalha com 40 a 50 desse macrociclo, então do total do macrociclo, 40 a 50% a gente trabalha com esse período preparatório, tá bom? O período competitivo, a gente trabalha normalmente ali de 30 a 40%, tá? Normalmente nesse período competitivo, já trabalhando com menor volume, já com a maior intensidade. E o período de transição já é um períodozinho menor, que a gente trabalha normalmente ali com 10 a 20% desse treino, tá ok? Aí, já até falei bastante disso aqui, né? Período preparatório, normalmente a gente está com foco no volume, bastante foco em rodagem, treinos de maior rodagem, dependendo do atleta, se é um atleta já mais avançado, fazendo 2 treinos por dia, por exemplo. Já no competitivo a gente está focado mais em intensidade, descanso para o atleta conseguir chegar performando o melhor ali na prova dele, tá? Esse é um erro muito comum que eu vejo da galera também, de alguns treinadores, é que nesse período competitivo eles acabam não respeitando isso, estão ainda socando o volume ali no atleta. O atleta chega num performance até razoavelmente legal, só que ele chega cansado para a prova, tá? Ele fica com medo de, vou dar uma segurada aqui no volume para dar uma jogada na intensidade. Ele fica com medo de baixar esse volume e o atleta piorar. E não, o atleta não piora. Se você está com a base legal, o atleta não vai piorar e, pelo contrário, obviamente ele ainda vai melhorar e vai chegar performando o máximo na prova, tá? E por fim, período de transição, como eu tinha já falado para vocês, normalmente a gente faz 100 treinos específicos, tá? Em relação a competições, tá? Isso é muito importante também. Eu já falei até um pouquinho disso. Período preparatório, normalmente com poucas competições ou nenhuma, tá? Mas aí às vezes a gente encaixa uma competiçãozinha ali a outra. O mais importante é você explicar, como eu mostrei para vocês, para o seu aluno, que ele não vai estar performando o máximo ali, que ele não está no período para estar na melhor performance, tá? Por muitas vezes o aluno nessa fase aqui, quando eu boto ele numa competição, normalmente os treinadores fazem isso, ele chega na competição cansado e não tem problema. O objetivo não é estar performando melhor naquela competição, tá? Então eu já vi várias vezes treinadores botar, às vezes, o atleta que quer correr uma provinha de 10 km. Num dia antes o cara corre 20 km. Obviamente ele vai chegar cansado na prova, mas não tem problema, porque ele não está na fase para estar performando o melhor dele. Aquilo não é a prova-alvo dele, tá? Então, fase preparatória, poucas competições, e aí sim no período competitivo é o período ali que a gente vai botar competição para ele. A gente sabe que se a gente coloca, às vezes, menos competições, é mais interessante para ele performar melhor, porém, atleta amador gosta de participar de várias provas e tal. Isso não tem problema também, a gente consegue encaixar isso da melhor forma com ele, tá? E aí, quando a gente vem para o período de transição, aí sim, esse você tem que bater o martelo com o seu aluno ali. Esse é um período sem competição, tá? É muito importante que ele não participe de competições nesse momento, para ele relaxar mesmo, para a gente começar todo o trabalho de novo, para ele ter a melhor performance, ok? E aí a gente pode fazer a periodização da seguinte forma, né? A gente pode fazer uma periodização simples ou uma periodização dupla, tá? O que seria uma periodização simples aqui? Eu vou até chegar um pouco mais perto ali para eu ler para vocês. Um primeiro período de preparação, segundo período de preparação, que está o vermelhinho e o azul ali, o período de competição e o de transição, tá? Então essa é uma periodização, por exemplo, de 1 ano ali de macrociclo e que a gente vai trabalhar ela com só um período competitivo, tá? Então, dentro desse 1 ano, ele vai ter ali, no caso, 4 meses ótimos, né? 4 meses performando o máximo para conseguir participar das melhores provas, né? Isso aqui até para a galera aí, trazendo aqui para o futebol, por exemplo, você vê que os caras têm um período competitivo de 10 meses, né? E você vê como que é a dificuldade absurda dos treinadores trabalhar isso. E você pode conseguir trabalhar com o seu atleta de corrida, a gente tem uma facilidade maior disso, exatamente de diminuir esse período competitivo para ele ter uma base melhor para chegar bem ali, tá? Para conseguir sim performar o máximo. Então nesse exemplo aqui a gente tem 4 meses de fase competitiva que ele vai estar performando o máximo dentro de um macrociclo total ali de 1 ano, ok? Porém a gente pode fazer dessa outra forma também, que seria uma periodização dupla, tá? Onde dentro de um macrociclo, em 2 partes ali, ele vai estar performando o máximo, tá? Então a gente tem de vermelhinho ali, fase preparatória, a básica, e depois a gente já vem para a específica no azul, e aí já vem com a fase competitiva ali de amarelo, tá?
Então depois, já no 5º mês ali, ele já tem uma fase competitiva, nesse caso é de 1 mês só. Então ele vai estar performando o ótimo nesse mês, nesse mês, nesse 5º mês. E já depois a gente já cai, a gente não vem com transição, exatamente porque é um macrociclo, só que com periodização dupla, tá? Então a gente não vem com transição e já cai de novo nos treinos. Ele está performando ótimo ali e já cai de novo no básico ali. Normalmente a gente já vem, às vezes, até direto com a fase preparatória já mais específica, tá? E aí a gente vem de novo ali, então, 2 meses de básico, 2 meses de específico, como eu falei, às vezes a gente já vem direto no específico, e de novo, 1 mês de performando o máximo de fase competitiva, tá? Provavelmente esse cara aqui, por exemplo, né, dando um exemplo, seria um cara que participaria de 2 provas só no ano. Quando a gente fala de atleta de um nível maior, normalmente esse cara faz isso. Esse cara trabalha 2 provas só em altíssimo nível no ano, então a gente performaria dessa forma. E aí quando a gente acaba ali o 10º mês, a gente vem com 2 meses ali de transição, que o cara dá uma relaxada, que ele fica tranquilo, tá bom? E aí aqui na prática, tá? Essa daqui é uma priorização esse daqui não é minha, tá? Não, é de uma... como é que a gente fala? É de um TCC de um aluno, tá certo? Em que ele apresentou essa priorização aqui para Conrads, ok? Vocês podem ver aqui, até fica difícil de ver para vocês verem que é muito detalhezinho, né? A gente tem ali o macrociclo ali total. É uma priorização dupla, tá? Porque para participar da Conrads, esse cara teve que fazer uma maratona antes para ele provar, porque ele tinha que mostrar lá na Conrads que ele tinha feito uma maratona. Então fez uma priorização dupla, onde no meio da periodização ali ele foi para a maratona e no final ele veio para a Conrads, que é uma prova uma prova de ultramaratona, a mais conhecida de todas aí, que são 90 km, tá? Então a gente vê ali, ó, o cara lá em cima ali, a gente tem os macrociclos, tá? Preparatório, base específico, competitivo, transição. Ali ele trabalhou então foi 2 macrociclos de sul, porque teve a transição ali. E embaixo ali a gente vem com os mesociclos, tá? A gente tem preparatório, básico, especial 1, eu tenho competitivo ali na frente. E os microciclos, cada um ali, ó, vocês podem ver ali, ó, controle, semana 1 controle, semana 2 ordinário, semana 3 estabilizador. E aí que, na hora que a gente monta um negócio desse, é que o negócio fica realmente bonito, né? Então, é o que eu estava mostrando lá atrás para vocês. Quando você pensa só em microciclo, em unidade de treino, quando você pensa ali só por semana, é muito difícil de você ter essa visão macro, de saber onde que seu aluno vai chegar. Quando você pega isso daqui, esse cara aqui sabia exatamente qual o objetivo que ele tinha, como que o aluno ia estar na maratona e como que o aluno ia estar na Conrads. E aos pouquinhos ali, ao longo do treinamento dele, ao longo que ele vai montando ali, ele faz ali até, tá lá embaixo marcado os períodos testes. E nesse teste ali, obviamente, ele pode replanejar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, ele fez um período teste, viu que o cara tá muito cansado, às vezes ele tinha logo depois um microciclo de choque, você dá uma segurada, você fala, não vou fazer um choque agora não, vou modificar aqui. Isso você tem essa maleável, você pode trabalhar dessa forma, só que você tem que ter aquele objetivo macro, por isso que a gente tem que fazer essa periodização como um todo, isso é muito importante, tá? E aí eu vou trazer uma outra discussão aqui para vocês, tá? Como que eu devo distribuir a intensidade dos meus treinos, tá? A gente sabe hoje que uma maior intensidade causa uma maior performance, tá? Então, o que as pessoas podem pensar, né? Vários treinos intensos, eu vou gerar o máximo de performance para o meu aluno, né? Só que a gente sabe que não é bem assim, tá? Até mesmo hoje com essa moda, vamos dizer assim, né? O HIIT sendo o maior... Como é que fala, Renato? Maior tendência, esqueci a palavra tendência. O maior tendência fitness, né, de 2018, segundo o American College, né? Então, muitas pessoas só querem saber do HIIT agora, intervalado, intensidade máxima, né? E aí elas podem pensar isso, então se o HIIT é tão bom assim, eu vou fazer vários treinos HIIT, vários treinos intensos para gerar o máximo de performance, né? Mas será que é assim? É assim que a gente trabalha com a intensidade do nosso aluno? E aí, isso não é verdade, obviamente, tá? Então eu trouxe esse estudo aqui para vocês, um estudo de revisão super bacana. Esse estudo é do final do ano passado, então um estudo bem novinho ali, em que ele pegou vários estudos que trabalharam nessa periodização, ele escolheu ali dentro de 493, aí analisando a metodologia dos estudos mais adequados ali que se encaixariam melhor para eles analisarem, eles trouxeram aqui 16 artigos no final, tá? E aí é o seguinte... Eles mostraram pra gente ali, trabalharam ali nesses artigos com 3 tipos de distribuição dessa intensidade do treinamento, tá? Piramidal, polarizada
e no limiar ali, tá? Que eles chamam de air-sold. Como que eles definiram isso, tá? Qual que é a diferença desse piramidal, polarizado no limiar, tá? Isso daqui vai variar de acordo com as 3 zonas de treinamento que eles afirmam ali, tá? Uma zona de treinamento seria a zona de baixa intensidade, aquela zona baixinha ali que o nosso aluno consegue fazer tranquilamente por várias horas, sem chegar nem perto do nosso limiar anaeróbico, tá? A zona 2 seria a zona próxima ao limiar. É aquela zona que o cara faz o treino ali, ele está sempre muito próximo ao limiar, mas ele não passa esse limiar, tá certo? A gente sabe aí que, por exemplo, atletas de altíssimo nível, eles conseguem trabalhar a 88, 87% do VO2 máximo deles sem alcançar esse limiar, sem ultrapassar esse limiar. Isso é muito importante também, a gente empurrando, entre aspas, esse limiar, tá bom? E aí, essa seria a zona 2. E a zona 3 seria acima do limiar, então um exercício bem anaeróbio mesmo. Normalmente a gente trabalha isso com os treinos intervalados, algumas vezes também acabam saindo por parte em treinos progressivos, em treinos fartlek, tá certo? E aí, como é que a gente eram distribuídos isso dentro do piramidal, polarizado e no limiar, tá? Isso aqui já é o mais importante para vocês. De baixa intensidade é o maior em todos, tá? Então, a maior parte do treino do cara, quando a gente pensa em intensidade, a maior parte de todos os treinos, eles vão ser em baixa intensidade, tá? Então, quando eu falo que você... Desculpa, pessoal, tomar água aqui. Quando eu falo que maior intensidade gera maior performance, não quer dizer que eu vou ter que fazer todos os treinos em maior intensidade, tá? A gente sabe que a gente trazer mais treinos em baixa intensidade é interessante para quando a gente fazer aquele treino em alta intensidade, a gente conseguir fazer ele bem. Então a gente monta essa base com treinos de intensidades mais baixas para a gente conseguir performar o melhor na intensidade alta, tá? Quando a gente trabalha com várias intensidades altas, uma atrás da outra, a gente vê que a gente acaba quebrando esse nosso aluno, né? E aí, como que funcionava essa segunda zona, tá? Então a gente vê a zona de baixa intensidade ali, no caso do limiar, ele trabalhava com a zona de baixa intensidade um pouquinho menor. E a segunda zona que era no limiar, tá? Obviamente, quem tem o maior é no limiar, né? A distribuição no limiar. Então, 20% ou um pouquinho mais dessa distribuição de intensidade é no limiar aqui. Essa é que a maioria dos atletas de altíssimo nível fazem, porém, talvez não é melhor, vou mostrar aqui para vocês. E a polarizada, ela simplesmente, praticamente não faz nessa zona 2, tá? A gente tem muitos poucos treinos nessa zona 2, na piramidal a gente tem ali uma quantidade razoável, tá? Por fim, a piramidal, normalmente ela chama piramidal por causa disso. Baixa intensidade, a gente tem muito treino. No limiar a gente tem uma quantidade ali legal e quase igual a do altíssimo, acima do limiar, né? Do altíssima intensidade. Porém um pouquinho menor dessa altíssima intensidade. A polarizada, ela tem pouquíssimo na zona 2, na zona limiar. A gente tem bastante de baixa intensidade e tem um número legal também de alta intensidade acima do limiar. Por isso que ela é chamada de polarizada, tá? E a do limiar, ela tem a diferença dela para as outras é que ela tem uma quantidade muito grande de treinos ali no limiar. E o que esse estudo mostrou pra gente, tá? Que a gente utilizar essa distribuição de intensidade piramidal e polarizada podem ser mais interessantes, tá? Apesar de vários atletas de elite utilizarem essa no limiar, os treinadores desses atletas utilizarem no limiar, a gente trabalhar com a polarizada ou a piramidal pode ser mais interessante para o nosso aluno, tá? Só que o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é que, independente disso, de qual das 3 distribuições que você vai utilizar, você fazer muitos treinos em baixa intensidade, exatamente para conseguir trazer essa base para o nosso aluno, para a gente performar ao máximo na alta intensidade, é muito interessante, tá bom? E aí, para você que quer saber mais sobre treinamento de corrida, eu queria fazer um convite aqui para vocês. Eu já até falei um pouquinho ali na frente sobre o nosso CITES-Play, né? A CITES-Play é a plataforma do personal trainer de sucesso, tá? A gente tem ali dentro da plataforma 2 temporadas só de corrida, temporadas estão bem legais, e a gente tem outras temporadas também de outros conteúdos também que são muito importantes para o personal, tá? Então, dentro da parte de corrida, eu vou trazer para vocês aqui nessa, sou eu que gravei também essas 2 temporadas, a gente traz macrociclo priorização, que foi o que eu falei um pouco aqui para vocês hoje. Mesociclo, eu destrincho ele todos os detalhes, tá bom? Microciclo também eu destrincho todos os detalhes.
unidades de treinos, como que são essas unidades de treinos, como que a gente faz elas, tá bom? Distribuição da intensidade, que é um assunto que eu trouxe aqui para vocês também, mas eu abordo de outra forma lá. Fisiologia dos campeões, né? O que os campeões precisam, o que eles têm de fisiologia diferente das outras pessoas. Psicologia da corrida. Esse é um assunto importantíssimo que muitos treinadores deixam de lado e com alguns detalhezinhos a gente pode trabalhar com o nosso aluno, ele vai performar ainda melhor, tá? Avaliações de campo que a gente vai trabalhar com o nosso aluno, como fazer essas avaliações, ok? Estratégia de prova, tá? Essa também é muito legal, eu gosto bastante, né? Como que vai ser o pace do nosso aluno dentro dessa corrida, né? A gente vai fazer split positivo, split negativo, em J invertido, em U. A gente tem várias formas de trabalhar a estratégia de prova e qual delas é a melhor, eu vou mostrar lá para vocês, tá? Análise de prova-alvo, o que a gente tem que analisar dentro de uma prova-alvo? É só a quilometragem dela? A gente também tem que analisar clima, tempo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é o terreno dela, e é muita coisa, a altimetria da prova. Eu vou mostrar tudo isso bem detalhadamente para vocês, tá? Dicas práticas de como prescrever o treino para o nosso aluno e como controlar as cargas de treino, né? A gente tem vários métodos aí, a gente tem método TRIMP, tem método de PSE por sessão, tá? A gente tem vários métodos que a gente pode fazer para controlar a carga do treino do nosso aluno e tudo isso eu mostro para vocês lá no CITESplay, tá? Tudo de uma forma simples, de uma forma prática e apenas com 2 horas de conteúdo. Por que eu falo apenas? Eu peguei um conteúdo gigante com muita coisa e trago para vocês de uma forma simples e prática para vocês conseguirem fazer ele da melhor forma, tá? Por isso que a gente consegue trazer tudo isso em uma quantidade menor ali de 2 horas de conteúdo para você já pegar e já aplicar na hora com seus alunos, tá bom? E aí você pode pensar, pô, mas aí como é que é esse CITESplay, né? Como é que tem que pagar, não tem que pagar? A gente conseguiu fazer ele de uma forma muito legal para vocês, tá? São apenas R$ 25,90 por mês, tá? É menos de um picolé por dia. Galera que gosta do picolé, você vai ver que é muito barato. Para você conseguir gerar mais resultado para o seu aluno, R$ 25,90 por mês não é nada, tá bom? Então, se você gostou aqui da nossa aula, se você quer saber mais sobre corrida, se você quer ir além, eu gostaria de pedir para você clicar aqui no botão abaixo, a gente deixou um botãozinho aqui abaixo, para você conhecer a nossa CITESplay lá. A gente tem algumas aulas gratuitas lá também, tá bom? Eu vou explicar mais à frente aqui para vocês também, mas a gente tem aulas gratuitas lá, então se você está na dúvida se vale a pena ou não, você pode se inscrever lá e participar só das aulas gratuitas, tá? Então, além do Run Expert, ali como tá ali para vocês, tá? A gente tem métodos avançados de treinamento, que é uma temporada focada apenas no HIIT. A gente explica tudo de HIIT para você conseguir aplicar o HIIT para o seu aluno. A gente vê que tem várias dificuldades de algumas pessoas aí na hora da aplicação do HIIT. Elas acham que para aplicar o HIIT é só botar o aluno ali, dar um intervalinho e jogar ele no máximo, dar um intervalinho e jogar no máximo, e não é isso. A gente tem vários protocolos que a gente pode aplicar e a gente mostra tudo isso aqui para vocês. Caçadores de mitos da hipertrofia, esse daqui também é um módulo super legal, uma temporada muito legal, que a gente traz vários mitos da hipertrofia e mostra na prática por que eles são exatamente um mito, tá? Além disso, a gente tem o Personal Trainer Superável, essa daqui é uma que a galera mais gosta, tá? Que a gente mostra o dia a dia do profissional ali, o que ele pode fazer para gerar mais resultado para o seu aluno, para ser mais reconhecido e, obviamente, conseguir um melhor retorno financeiro a partir disso, tá? Módulo de avaliação profissional, um módulo aí que tanto o Superável quanto a avaliação profissional, o Renato que faz, tá? Um módulo também tá muito legal. Se você quer saber como fazer uma avaliação profissional do seu aluno, uma avaliação ótima, e digo mais, uma avaliação que você vai conseguir fazer muito fácil, de uma forma simples ali, essa é um módulo muito interessante para vocês. A gente tem um Caçadores de Mitos ali, focado para o emagrecimento, tá? Então, como tem o de hipertrofia, a gente tem também o de emagrecimento, que está muito legal. E, além disso, a gente tem várias masterclass ali. A gente tem sobre hipertrofia, a gente tem sobre emagrecimento. Mas o que, Renato, que a gente tem de masterclass lá? Tem suplementação. Tem de suplementação, tem do personal lá, né, Renato? Do personal classe A também, que é muito legal, que é um conceito bem legal que a gente traz para vocês aí. Então, a gente tem muito conteúdo dentro ali da nossa plataforma, por um valor muito pequeno, tá? Além disso que eu tudo mostrei para vocês, a gente tem mais conteúdo lá, tem muito mais, tá? Isso tudo por R$ 25,90 por mês, tá? Um valor muito pequeno. Eu vou mostrar aqui até mais pra frente para vocês como que vocês podem fazer isso, tá? Então, só vocês clicarem no botão abaixo para vocês se inscreverem ali de uma forma simples e fácil, tá? Só que eu tenho, além disso, vocês participaram desse evento aqui conosco, tá um evento super legal aqui. Eu tenho aqui uma surpresinha para vocês, tá?
Hoje, tá? Só hoje a gente está oferecendo aqui 3 dias gratuitos, tá bom? Então você entra na nossa plataforma lá, se inscreve e tem 3 dias para testar ela, tá? Você pode ficar dentro desses 3 dias. Se você continuar lá, aí a gente começa a cobrar a mensalidade de vocês, mas dentro desses 3 dias você pode assistir 3 dias e pedir para sair, que você não irá pagar nada por isso. Então você tem 3 dias gratuitos para entrar na nossa plataforma, tá? Então como que você tem que fazer? Você vai clicar no botão aqui abaixo que eu deixei aqui para vocês, tá? Sim, eu quero tornar um personal trainer diferenciado agora. Você clica nesse botão que você vai ser jogado lá para a nossa plataforma do Sirius Play, tá? Lá você clica ali no assinar agora, você pode clicar ali embaixo ou lá em cima no assistir agora, que aí você vai ter que fazer o seu cadastrinho ali, tá? Botou nome, e-mail, já bota sua senha ali, você fez esse cadastro, clicou em continuar, você tem os planos para escolher. Você pode falar, ah não, mas pô, eu só quero fazer o gratuito, só os 3 dias gratuitos. Sim, mas aí você vai ter que escolher esse plano aqui e depois você cancela, isso não tem o menor problema, tá? A gente não dificulta esse cancelamento seu, você fala, pô, mas aí, sei lá, os caras vão me segurar. Não, você clicou ali para cancelar, você consegue cancelar sem o menor problema, se você quiser, tá? Então você escolhe seu plano aqui, a gente tem um plano iniciante, que é para o cara que quer só um mês, pagar um mês ali, que é R$ 29,90. O plano de alto nível, que você paga o trimestral e fica um valor de R$ 27,90 por mês. E o plano que tem mais pessoas ali, que é o plano que a gente recomenda, que é o que tem o valor mais baixo, que é R$ 25,90, que é o plano semestral que você pode, durante 6 meses, participar aí da nossa plataforma, tá? E é uma plataforma que a todo mês a gente vai adicionando mais conteúdo, então vocês podem pedir conteúdo pra gente, isso é muito legal também. A gente tem vários alunos lá que, pô, faz um tópico sobre isso, um tópico sobre aquilo, e a gente vai moldando isso, obviamente, de acordo com vocês, que a gente está fazendo isso pra vocês, tá? Então depois que você escolher o seu plano aqui, vai vir ali você colocar no cartão de crédito ou boleto. Se você, no caso, escolher o cartão de crédito, você coloca ali todos os seus dados e aí manda testar grátis, tá? Exatamente por isso que tá testar grátis ali, porque você tem esse 3 dias de trial ali, 3 dias de período gratuito, tá bom? Então, repetindo, se você quer entrar agora, se você tá na dúvida, entra lá, faz os 3 dias gratuitos aí para você ver se vale a pena ou não para você, tá? Todos os conteúdos são focados 100% na prática. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo ali, né, Renato? Oi? Tá viajando aí, ó. Vejo vocês então lá na Sirius Play. O Renato vai ver se tem mais algum comentário aqui pra gente. Ah, tá. Teve duas perguntas aqui que eu acho que é legal você dar um comentário. Na torcida aqui, desculpa, gente. Beber uma água aqui pra garganta aqui ficou ruim. Assim, de uma visão geral, as perguntas são bem assim, dá para se aprofundar muito, né? Dá para fazer o curso completo dessas perguntas. Mas é legal você falar um pouco da combinação da musculação, treinamento de corrida. Ah, putz. E também sobre como utilizar toda essa metodologia aí que você falou, né? Com pessoas com sobrepeso. Se muda alguma coisa, se é a mesma coisa, o mesmo conceito. Então, assim, só para falar aqui, quem mandou a pergunta do treinamento de força foi o Marcos Barreto. E quem mandou outra pergunta foi do Josias, dos corredores com sobrepeso. Ótimo, excelente. Então vamos lá. O do primeiro foi o? Desculpa. O Marcos Barreto. O Marcos é sobre a musculação, né? Isso. Muito legal, Marcos. Por muitas vezes chegam alunos para mim que eles procuram a corrida e não fazem musculação, né? E eu explico para eles que a musculação é muito importante dentro da corrida, tá? A gente vai ver até lá na Sirius Play, a gente tem um módulo lá, como eu falei para vocês, de fisiologia dos campeões, né? E uma das partes mais importantes da fisiologia é a economia da corrida, né? É o cara performar num ótimo resultado ali, gastando menos energia possível. E a gente vê que a musculação tem um trabalho muito importante nisso, tá? Quando a gente faz um trabalho de musculação legal, a gente consegue melhorar essa economia da corrida. O cara consegue correr numa performance maior, gastando menos energia, tá? Isso é muito importante, isso vai trazer grandes resultados para o nosso aluno. E quando o aluno está com foco em saúde, por exemplo, obviamente você trabalhar a corrida junto com a musculação é muito importante, tá? E aí quando a gente fala de musculação e corrida, uma outra coisa na prática que acontece muito é a dificuldade de você trabalhar esses dois, tá? Por quê? Isso normalmente vai acontecer com um atleta que faz vários treinos de corrida já, tá? Então, por exemplo, você tem um atleta ali que já trabalha 4, 5, 7 vezes na semana ou até mais
treinos de corrida, você trabalhar a musculação ali junto, por muitas vezes acaba sendo difícil, tá? Então, mas dá pra gente trabalhar também. Eu vejo, por exemplo, você trabalhar um treino de perna, às vezes o cara vai pra corrida, o cara tá mal, né? E aí você, dentro da periodização, você consegue encaixar isso melhor. Normalmente a gente faz um treino mais pesado de musculação lá na fase básica, tá? Porém, na hora que a gente chega na fase específica e pré-competitiva, a gente dá uma diminuída bem grande no volume da musculação, mas a gente continua fazendo também, tá? Então, essas formas que a gente consegue trabalhar. Eu estava até um dia discutindo com um amigo treinador, até mesmo em mim, né? Quando eu faço, por exemplo, um treino longão, né? Às vezes eu vou lá, tô treinando para maratona agora também, vou lá e faço 30 quilômetros, cara, 2 dias depois eu tô, ó, perna destruída, as costas tá destruída. Então, tipo assim, eu não vou conseguir fazer um treino de musculação legal para costas, para perna. Então eu monto a periodização ali, que naquele momento ali, nesses 2 dias depois de um treino longão, por exemplo, eu não vou fazer um treino para esse exercício, mas eu consigo trabalhar dessa forma também, tá certo? Então a gente consegue trabalhar a musculação junto com a corrida. É muito importante, não só para a corrida e obviamente também para a saúde como um todo, né? E a outra, Edu, Josias? Josias. Fala, Josias. Essa é uma discussão muito grande que o pessoal tem também, né? Na hora que a gente fala dessa periodização de macro, meso, microciclo, muitas vezes as pessoas acabam pensando só em aplicar ela na pessoa que está pensando em performance, né? De ser o melhor corredor, de estar melhorando os tempos dele, mas não, a gente consegue aplicar também dentro de um cara que quer emagrecer, tá? Obviamente vai ser de uma forma um pouco diferente, tá? Um cara que quer emagrecer, às vezes mas aquela forma básica ali, específica, a gente acaba trabalhando. A gente não vai encaixar, por exemplo, um período competitivo, se o cara não quer participar de competição nenhuma, mas por exemplo, ter uma fase básica, a gente trabalhar com maior volume, isso é muito importante, porque a gente sabe que com treinos mais intensos a gente consegue gerar bons resultados para ele. Porém, para isso, a gente tem que trabalhar com uma base legal. Então, a gente monta uma base legal com ele, com volume alto, para depois a gente começar a encaixar uma intensidade legal ali nele também, tá? Então, quando eu falo em perda de peso com meus alunos, quando o aluno entra para a corrida focado em peso de peso, eu também monto essa periodização com ele, tá? O que vai acontecer é que, normalmente, a gente tira essa fase competitiva, tira um pouco da fase de transição também, dependendo do atleta. Só que a gente vai trabalhar, sim, com com período básico, com período específico. Tudo isso a gente trabalha. E o que eu vejo muito também é que o cara entra com o foco de perder peso, mas rapidinho ali ele vai se empolgando, vai vendo as outras galera correndo, vai vendo que ele está se sentindo bem e acaba entrando também na corrida, acaba trabalhando ali, traçando objetivos junto com você de provas-alvo, e aí a gente vai ter que montar a priorização como um todo, e aí sim com fase competitiva, pré-competitiva, transição, tudo isso. Mais alguma coisa aí, Renato? É isso, meu amigo. Então é isso, pessoal. Assim, eu espero que eu tenha atendido aqui as expectativas de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Acho que teve uma interação bem legal, né, Renato? Foi bem legal. O pessoal participou bastante aí. Se ficou alguma dúvida aí da aula ainda, entre em contato com a gente, entre em contato lá no Instagram, entre em contato lá no nosso Facebook, no YouTube, pode mandar um e-mail pra gente também, entre em contato pra gente ir conversando aí, e também, obviamente, lá no nosso Citrus Play, tá? Eu tô aguardando vocês lá, como eu falei com vocês aqui, a gente tem 3 dias gratuitos lá, então, se você tá na dúvida se vale a pena participar, se não, entra lá, participa da nossa plataforma lá, que eu tenho certeza que você vai gostar e que esses 3 dias aí vai valer a pena e continuar também com a gente lá vai valer a pena, beleza? Então, eu acho que é isso. Vamos terminar a transmissão aqui. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos aí, pessoal.